Olá, adoradores! Vamos continuar a nossa série 150 dias de louvor e adoração no livro de Salmos. Hoje falando sobre o Salmo 132, que compõe a série de 15 salmos intitulada Cântico de Romagem. Ele é mencionado 2 vezes no Novo Testamento, por Estevão e por Pedro. O salmista começou seu cântico pedindo ao Senhor que se lembrasse de Davi, o grande rei de Israel. Ele havia suportado muitas aflições desde jovenzinho, sendo perseguido pelo rei Saul até se tornar o rei de Israel. Depois enfrentou muitos inimigos em muitas guerras, fazendo de Israel um reino notável. O salmista então pediu ao Senhor que considerasse tudo isso que Davi havia passado e que nenhum daqueles fatos fosse esquecido. É reconfortante saber que Deus se lembra de todas as aflições que nós sofremos por amor a Ele e para a sua glória. O poeta também pediu ao Senhor que se lembrasse de um juramento específico que Davi tinha feito a ele. O juramento em si não está registrado, mas o salmista usa uma expressão poética para a certeza do cumprimento da promessa de Deus a Davi. Davi possuía 2 grandes desejos: levar a Arca da Aliança para Jerusalém e, em seguida, construir um templo glorioso para abrigá-la. Depois que ele construiu para si um belo palácio, ele sentiu um peso muito grande no coração, porque enquanto ele tinha uma bela casa, a Arca da Aliança do Senhor estava em uma mera tenda. Por isso, ele decidiu construir para Deus um templo, uma morada. E ele se dedicou tanto a esse projeto que prometeu negar a si mesmo qualquer tipo de conforto até que o trabalho fosse concluído. Porém, o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo, mas designou essa tarefa ao filho dele, Salomão. No entanto, Deus ficou tão satisfeito com a intenção do coração de Davi que prometeu dar a ele uma dinastia, ou seja, dali em diante não faltaria entre os seus descendentes alguém que ocupasse o trono de Israel. Mas mesmo depois que o Senhor lhe disse que ele não construiria o templo, Davi ainda continuou a mostrar sua boa vontade, coletando tesouros e materiais para essa tão sonhada construção pelo resto da sua vida. Que esse mesmo desejo, este mesmo zelo de Davi pelas coisas do Senhor se apodere também do nosso coração. O termo poderoso de Jacó, usado no versículo 5, deriva de Gênesis 49, quando Jacó pronunciava a bênção para o seu filho José. Significa a maneira maravilhosa pela qual o Senhor o protegeu, guiou e o abençoou, além de estar associado à grande força do Senhor como guerreiro. A maioria dos comentaristas entende que a fala do salmista nos versículos 6 a 9 refere-se à Arca da Aliança e o tabernáculo associado a ela. Esta seria a lembrança que o povo tinha antes de Davi trazer a arca, e presumo que também o tabernáculo, para Jerusalém. Ao que parece, a localização da arca foi esquecida durante o reinado de Saul, enquanto estava em Quiriate Jearim, na casa de Abinadab, e só foi encontrada lá mais tarde, nos dias de Davi. Como um dos cânticos de romagem, os viajantes peregrinos que se dirigiam ao templo em Jerusalém se lembravam do amor de Davi pela casa de Deus e cantavam: "Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés." Os peregrinos também lembravam das palavras que Moisés pronunciava quando o povo de Israel partia de um local para o outro no deserto, levando a Arca da Aliança, e cantavam: "Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder." Embora na época que o povo cantava esse cântico de Davi, a arca já estivesse num lugar fixo, era ainda um cântico apropriado para o povo que peregrinava em direção a Jerusalém para relembrar fatos da sua história. No versículo 9, o salmista orou para que os sacerdotes fossem vestidos de justiça. As vestes puras dos sacerdotes eram símbolos do caráter santo, condizente com os ministros de um Deus santo. O salmista ora para que o símbolo represente a realidade interior. Quando o salmista orou as palavras dos versículos 10 a 12, ele orou pelo cumprimento de uma promessa que Deus já havia feito. Em certo sentido,
Todo rei da linhagem de Davi era um ungido de Deus, até chegar o ungido final, o Messias, Jesus Cristo, o qual reinaria para sempre. Note que o salmista usa o nome de Davi quando ora ao Senhor, mas nós oramos a Deus em nome de Jesus. O Pai é fiel ao Filho e o Filho é fiel à aliança que fez com o seu próprio sangue. A Bíblia é baseada em fatos históricos, ou seja, com pessoas reais, eventos reais e lugares reais. Deus poderia ter escolhido qualquer outro lugar da terra para ser o lugar onde a redenção da humanidade iria se desenrolar. E ele escolheu a Sião, ou Jerusalém. É claro que sua habitação não está, de forma alguma, restrita a Jerusalém e à terra de Israel, mas é significativo saber que este foi o lugar que ele desejou e escolheu. Nos versículos 14 a 18, Deus fala ao povo e reafirma a sua aliança com Israel. Se o povo e o rei desejavam receber as bênçãos do Senhor, precisavam obedecer à lei. Deus prometeu habitar com Israel, prover seu alimento, abençoar seu culto e derrotar seus inimigos. Em certo sentido, esta seção do Salmo pega os pedidos anteriores e os responde além de todas as expectativas. O povo pediu a Deus que fosse ao seu lugar de descanso quando a arca foi trazida para Jerusalém. E Deus disse que ele ficaria entronizado ali para sempre. Pediram que os sacerdotes fossem vestidos de justiça e Deus prometeu vesti-los com a salvação, que é um conceito maior. Quando esses representantes de Deus estivessem revestidos de salvação, o povo de Deus então seria repleto de alegria. Duas imagens especiais aparecem nessa passagem: a lâmpada e a força que brota de Davi. Ambas se referem a Davi e ao Messias prometido, Jesus Cristo. A lâmpada acesa simbolizava o rei, a preservação da vida e a perpetuação da dinastia real. Já a força que brota de Davi é um retrato da vinda do Messias prometido. O termo hebraico para brotar é traduzido por renovo em outras passagens do Antigo Testamento e se refere ao Messias. Quanto aos inimigos do povo de Deus, ele os vestiria de vergonha para sempre. Essa seria a sua vestimenta de condenados por toda a eternidade. Mas a coroa do Messias floresceria, ou seja, sua coroa ou seu reinado prosperaria e duraria para sempre. Note que os três termos, lâmpada, força e coroa, têm implicações evidentes de clareza, força e dignidade real. Mas note que a palavra usada para coroa, a mesma usada para mitra do sumo sacerdote, chama a atenção para o fato de que ela simboliza a santificação do rei. Não apenas o poder, mas a santidade e a glória desse rei, do nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. E amanhã falaremos sobre um dos salmos mais conhecidos entre os cristãos, o Salmo 133, onde veremos que manter a união espiritual do povo de Deus é responsabilidade de cada um de nós, com a ajuda do Espírito Santo. Eu espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!